Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 66. Bons estudos! Você já deve ter ouvido falar na Guerra Fria. Mas você sabe por que ela tem esse nome? Bom, se você não sabe, não se preocupe. A nossa teleaula de hoje vai contar direitinho essa história de Guerra Fria. Fique ligado. Na teleaula de hoje a gente vai ver que depois da Segunda Guerra, a Europa perdeu a hegemonia mundial. Duas novas potências passaram a disputar a supremacia econômica e militar do planeta: os Estados Unidos e a União Soviética. A gente vai entender como a disputa entre as duas superpotências resultou na formação de dois blocos. Vamos ver como a corrida armamentista desencadeada pelas tensões da Guerra Fria colocou o mundo à beira da destruição total. E, finalmente, vamos conhecer os principais conflitos armados que marcaram a história do mundo no período da Guerra Fria. Lembra da Segunda Guerra Mundial? Foram cerca de 50 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos. Depois de tanta desgraça, o mundo precisava de um pouco de paz. Por isso, logo que a guerra acabou, as principais potências vencedoras se reuniram para criar uma organização que evitasse um novo conflito mundial: a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU. Oi, gente. Estou aqui em Nova York. Fiz questão de visitar o prédio da ONU. Afinal de contas, a ONU foi criada para defender os direitos do homem, para manter a paz mundial, a igualdade de direitos para todos os povos e para resolver os problemas que afligem a humanidade. Me diz uma coisa, você já ouviu falar na ONU, a Organização das Nações Unidas? Já ouvi falar. Já ouvi falar na ONU, já. O que o senhor ouviu falar da ONU? A ONU já ouvi, a Organização das Nações Unidas, né, referente a tudo que se passa pelo mundo. A ONU que eu sei é a Organização Internacional. Mas pouca gente sabe que a ONU desempenhou um papel importante na descolonização dos países da Ásia e da África. Pouco a pouco, os impérios coloniais europeus foram se desfazendo. Isso resultou na formação de novos estados que passaram a integrar a ONU. A ONU deveria evitar conflitos armados entre os países, mas a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética no pós-guerra colocou a ação da ONU num plano secundário. A maior parte dos conflitos foram resolvidos através de enfrentamentos armados. Esses enfrentamentos armados começaram poucos anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. 1947. No final da Segunda Guerra Mundial, os chineses estavam divididos em dois grupos: os nacionalistas e os comunistas. São esses dois grupos que entram em guerra em 1947. Os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, recebem apoio da burguesia chinesa e contam com o auxílio dos Estados Unidos. Os comunistas, liderados por Mao Tse-tung e Zhou Enlai, defendem a reforma agrária e o socialismo. São apoiados pela União Soviética. Apesar do apoio norte-americano, os nacionalistas perdem terreno rapidamente. 1º de outubro de 1949. Mao Tse-tung proclama a República Popular da China em Pequim. A China rompe relações com os Estados Unidos e se alia à União Soviética. Estados Unidos de um lado, União Soviética, que já não existe mais, do outro. Os dois grandes vencedores da Segunda Guerra. As duas superpotências do pós-guerra. Os dois grandes inimigos da Guerra Fria. Logo após a guerra, começou uma nova disputa imperialista entre as superpotências vencedoras, Estados Unidos e União Soviética. Os dois grandes rivais nunca se enfrentaram diretamente. Por isso, essa disputa ficou conhecida como a Guerra Fria. O que estava em jogo era o controle econômico e militar do mundo. A União Soviética impôs a sua hegemonia sobre os países do leste europeu. Governos pró-soviéticos foram estabelecidos na Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, Albânia e Alemanha Oriental.
A economia socialista e o regime de partido único predominaram nos países sob hegemonia soviética. Os Estados Unidos assumiram a liderança do mundo capitalista e impuseram a sua hegemonia sobre a América Latina, a Europa capitalista e o Japão. Esses dois blocos, liderados pelas superpotências, formaram alianças militares. A OTAN, que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, reuniu os aliados dos Estados Unidos. O Pacto de Varsóvia reuniu os países sob influência soviética. As potências procuraram manter a hegemonia sobre as suas áreas de influência a qualquer custo. Isso motivou a intervenção de tropas soviéticas na Hungria, em 1956, e na antiga Tchecoslováquia, em 1968, quando esses países tentaram se afastar da tutela soviética. O governo norte-americano interveio na China, na Coreia, no Vietnã e em Cuba, procurando manter a sua hegemonia. Mas será que todo mundo era alinhado? E os países do terceiro mundo? Aliás, você sabe o que é terceiro mundo? Os países de terceiro mundo são aqueles países que são pobres e que não são desenvolvidos. Eram os países mais atrasados. Devido à má distribuição de renda, especialmente, devido às diferenças sociais, políticas e econômicas. Na verdade, a expressão terceiro mundo foi adotada para designar os países pobres ou subdesenvolvidos da África, da Ásia e da América Latina. Esses países lutavam para se libertar da dominação colonial europeia. Na ONU, o bloco do terceiro mundo foi formado por países coloniais ou de passado colonial. O principal objetivo dos países do terceiro mundo foi a emancipação econômica, política, social e cultural. A Índia liderou o bloco dos países não alinhados do terceiro mundo. Esse grupo de países tentou manter uma certa autonomia em relação às disputas entre as superpotências. Como a gente já sabe, as superpotências nunca se enfrentaram diretamente. Mas a Guerra Fria desencadeou uma nova e custosa corrida armamentista entre as superpotências. O poder destrutivo das armas nucleares, químicas e biológicas capazes de destruir a humanidade impediu um confronto direto. Apesar disso, soviéticos e norte-americanos se enfrentaram indiretamente através de seus aliados em diferentes regiões ao longo de vários anos. Junho de 1950, estoura a Guerra da Coreia. Até 1945, a Península da Coreia tinha estado sob ocupação japonesa. Após a derrota do Japão, a União Soviética ocupou militarmente o norte da península. Enquanto isso, tropas norte-americanas ocuparam o sul. Os governos das superpotências não permitiram a reunificação da península. Quando começa a guerra, os Estados Unidos enviam tropas para apoiar a Coreia do Sul. A China envia tropas para auxiliar a Coreia do Norte. A guerra termina depois de 3 anos de sangrentos combates. 1962. O governo norte-americano começa a apoiar militarmente o Vietnã do Sul na guerra contra o Vietnã do Norte. O governo do Norte recebe material de guerra da China e da União Soviética. Em 1963, há pouco mais de 15 mil soldados norte-americanos na região. Em 2 anos, o número de soldados salta para mais de 500 mil. A intervenção militar norte-americana no Vietnã provoca uma das guerras mais desumanas e mais caras do nosso tempo. Em 1972, após sofrer duras perdas humanas e materiais e enfrentando a crescente reação da população norte-americana contra a participação no conflito, os Estados Unidos começam a retirar suas tropas do Vietnã. Maio de 1948. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU patrocina a criação do Estado de Israel na Palestina. Imediatamente, os estados da Liga Árabe, formada pelo Egito, Líbano, Arábia Saudita, Jordânia e Iraque, se negam a reconhecer a existência do Estado de Israel. Explode a guerra entre árabes e israelitas. O exército de Israel consegue resistir aos ataques. Em fevereiro de 1949, a ONU impõe um armistício. Centenas de milhares de judeus de todo o mundo imigram para o novo Estado de Israel. No final de 1956, numerosos incidentes entre israelitas e árabes resultam numa nova guerra.
Em 1967, após um violento ataque a seus vizinhos árabes, Israel ocupa a península de Sinai, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. A ONU consegue impor um cessar-fogo, mas a paz parece nunca chegar a essa região. Janeiro de 1959. O governo pró-norte-americano de Fulgêncio Batista é deposto pela guerrilha liderada por Fidel Castro. O movimento revolucionário cubano pretende acabar com a dominação neocolonialista dos Estados Unidos em Cuba e, ao mesmo tempo, introduzir mudanças na sociedade. Em 1960, o governo norte-americano retira seu apoio ao movimento revolucionário cubano. Nesse mesmo ano, Castro inicia a implantação do regime socialista, afastando-se dos Estados Unidos e aproximando-se da União Soviética, que fornece apoio militar à revolução. Castro nacionaliza as empresas e os bancos, realiza a reforma agrária e implanta o regime de partido único. Entre os conflitos do pós-guerra estão as lutas pela independência das colônias portuguesas da África. A independência das colônias portuguesas na África coincidiu com o fim da ditadura de Antônio Salazar. A Revolução dos Cravos garantiu a vitória dos movimentos pela libertação nacional, presentes nas colônias portuguesas na África desde 1950. Em Guiné-Bissau, o movimento pela independência começou em 1956. A independência só foi reconhecida por Portugal em 1974. A luta pela emancipação em Moçambique teve início em 1960. Portugal reconheceu a independência em 1975. O movimento pela independência de Angola teve início em 1961. Portugal só reconheceu a independência angolana em 1975. Tanto em Angola como em Moçambique, a independência trouxe o socialismo e o alinhamento com a União Soviética. Apesar disso, a proximidade com o regime racista da África do Sul e o auxílio norte-americano aos guerrilheiros contra-revolucionários desestabilizaram a região. A maior parte da energia dos governos revolucionários de Angola e Moçambique foram gastas contra grupos terroristas financiados pelos Estados Unidos e pela África do Sul. Pois é, depois de tantas guerras, nada melhor do que uma revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o período pós-guerra foi marcado por uma corrida armamentista que deixou o mundo à beira da destruição. Você aprendeu que a ONU foi criada para mediar os conflitos e manter a paz mundial. Mas a organização ficou limitada pelos interesses das superpotências. Você entendeu que a Guerra Fria, entre o bloco de países liderados pelos Estados Unidos e o bloco de países liderados pela União Soviética, nunca resultou num enfrentamento direto entre as superpotências. Mas tanto a antiga União Soviética como os Estados Unidos se envolveram indiretamente numa série de conflitos armados em diversas partes do mundo. Agora está na hora de você pegar o seu livro de história e começar a estudar. Até a próxima!